Olá, eu sou Evandro Martins do Ferramentas Inteligentes e há mais de 10 anos eu ajudo empresários a alavancar o marketing das suas empresas utilizando a internet. Hoje o assunto do nosso vídeo é limpeza de base de e-mail marketing. No vídeo anterior nós falamos sobre estratégias de e-mail marketing, o que precisa ter na sua estratégia, o que você não deve fazer, e hoje nós vamos falar da base, de você cuidar realmente dos e-mails que você tem na sua base para que as suas taxas estejam sempre altas. Vamos falar um pouquinho das taxas e na segunda parte do vídeo nós vamos para a tela do computador, onde eu vou mostrar para vocês uma das ferramentas que eu utilizo, vamos falar de automação de marketing e vamos falar de um processo dentro da automação de marketing que você pode prosseguir com a limpeza constante da sua base de e-mail e de forma automática. Então, para nós começarmos a falar de limpeza de base de e-mail marketing, eu tenho que dizer o seguinte: todo mundo, quando começa a fazer uma estratégia de e-mail marketing e começa a crescer a sua base de e-mails, tende a esquecer dessa limpeza de base, tende a começar a trabalhar e a tendência é que ao longo do tempo a sua taxa de abertura, a sua taxa de clique, a sua taxa de entrega tendam a cair. E você vai entender por que isso acontece e o que você precisa fazer para manter a sua taxa sempre alta, mesmo escalando a sua base de e-mails. Aqui vão algumas dicas. 121 estatísticas de e-mail marketing do MailChimp. É um artigo que eles publicaram e que tem várias estatísticas interessantes que você pode tirar muitos insights dali. Outro documento é Benchmarking de e-mail marketing, do MailChimp também. Ali você já vai olhar as taxas, quais são as taxas aceitáveis de mercado, para você comparar com o que você está fazendo e saber se realmente você está no caminho certo. Bem, para nós iniciarmos com o assunto, então precisamos conceituar o que é limpeza de base de e-mail marketing. Alguns chamam de higienização de base de e-mail marketing. É você retirar da sua base pessoas que não estão interagindo com você, que não estão abrindo seus e-mails. Então, periodicamente, você deve fazer isso. Existem duas formas de fazer isso. A maioria das ferramentas, e aqui um parêntese, eu estou levando em consideração que você está utilizando uma ferramenta para fazer o disparo e você está fazendo o disparo a partir do seu domínio. Então, a partir disso, algumas ferramentas oferecem a higienização da sua base. Mas é um processo manual. Você entra lá, vai na sua lista, clica e normalmente eles tiram da base todos os e-mails que não estão interagindo ou que nunca interagiram com os seus e-mails. Então, é importante que você, se você não consegue ainda fazer um processo de automação, como eu vou mostrar nesse vídeo, você pelo menos mensalmente você vá na sua ferramenta e limpe a sua base, para que você consiga ter sempre altas taxas de entrega e as outras taxas que são importantes para a entregabilidade do seu e-mail. Bom, primeiramente, toda vez que você faz o disparo de um e-mail marketing, o provedor que recebe esse e-mail vai em alguns servidores na internet para entender a reputação do seu domínio. E o que é a reputação do seu domínio? Basicamente, se o seu domínio tem como prática fazer spam, então você pode ter a reputação do seu domínio rebaixada. E isso, na prática, vai fazer com que os e-mails não cheguem no seu destino. E aqui, mais uma coisa que nós sempre falamos: base de e-mail marketing é construída. Você precisa construir a sua base. Esqueça essa tendência de comprar base de e-mail para fazer disparos. Quando você faz isso, você está, no mínimo, incorrendo no spam, que é o envio de e-mails para quem não pediu para receber aqueles e-mails. E aí algumas pessoas falam: não, mas quando eu faço isso eu tenho 20% de abertura. Bacana, você pode até ter uma taxa alta de abertura, mas e os 80% que não abriram os seus e-mails, não pediram para receber os seus e-mails? Isso pode ser um tiro no pé para a sua marca. Você pode ter a sua marca odiada por fazer spam e você não vai ficar sabendo disso. Então, base de e-mails é construída. Nós temos várias formas de construir a nossa base de e-mail, eu vou mostrar algumas, mas partimos aqui do princípio que você construiu a sua base. A questão de você fazer ou não spam, você ter uma boa reputação do seu domínio, afeta diretamente a entregabilidade das suas campanhas, a capacidade das suas campanhas de entregar o que você está se propondo. Então,
Para isso, nós vamos falar de algumas taxas que são importantes para compor essa entregabilidade. E aí, o que é importante você fazer? É importante que você acompanhe essas taxas, porque essas taxas representam a performance da sua campanha de e-mail marketing. Daí você vai entender que cada taxa que eu falar aqui está ligada a um conceito dentro do e-mail marketing. E aí você vai poder ir lá, ajustar aquela variável para que as taxas estejam sempre aumentando. E a primeira delas é a taxa de entrega. E você não vai ficar sabendo disso. Então, vocês vão entender que algumas taxas, eu vou falar de algumas taxas, inicialmente as taxas em que nós precisamos mantê-las o mais alto possível, com o valor mais alto possível. E na sequência eu vou falar de algumas taxas que nós precisamos focar para que elas tenham o valor mais baixo possível. E a primeira delas é a taxa de entrega, que nós precisamos manter um valor alto. Ótimo seria 100%. 100% dos e-mails que nós disparamos chegaram ao destino. Normalmente isso não acontece. E a taxa de mercado é 95%. 95% da sua lista de e-mails precisam receber os e-mails que você enviou. O que acontece? Quando essa taxa começa a ficar muito baixa, é um indício que a sua lista de e-mails não é uma lista confiável. E muitas vezes esse é um fator que faz com que a própria ferramenta de e-mail marketing questione a sua base e faça com que você prove que aquela realmente foi uma base construída e você não subiu ali nomes de pessoas que não pediram para receber aquele e-mail. Com isso, se você tem uma taxa de entrega muito baixa, preste atenção na lista de e-mails e preste atenção na reputação do seu domínio, para saber se realmente você está conseguindo entregar o que você está se propondo a fazer. Inclusive, existem sites na internet que você pode pesquisar se o seu domínio está em alguma blacklist. E aí você seguir com o procedimento de retirada dessa blacklist para poder, assim, aumentar a reputação do seu domínio e você continuar com a sua alta taxa de entregabilidade. A segunda taxa que nós vamos falar aqui é a seguinte, é a taxa de abertura. Desde o momento que eu consegui entregar os e-mails, eu preciso saber se eles foram abertos. E aí a taxa de abertura fala do volume de e-mails que foram abertos. E nesse caso, o mercado fala de 15% a 20%. Isso vai variar para cada mercado, mas eu estou falando da média. A média varia de 15% a 20%. Se você tem menos de 15%, preste atenção. Se você tem menos do que 10%, você está com uma taxa de abertura muito baixa. E se você tem acima de 20%, é uma boa taxa. E qual é a relação direta do nosso e-mail com a taxa de abertura? O que vai influenciar você ter uma taxa de abertura mais alta ou não? O assunto do e-mail afeta diretamente a isso. Quando você utiliza as palavras corretas, não utiliza algumas palavras que eu falei nos vídeos anteriores, que você não pode colocar, promoção, compre já, só hoje, esse tipo de palavras, eles já denunciam que trata-se de um spam. Então, o assunto do e-mail ele tem ligação direta com a sua taxa de abertura. Além do texto de preview. O texto de preview é um texto que, se vocês olharem, por exemplo, o Gmail, o Hotmail, você tem o título, o assunto do e-mail e logo depois você tem um breve texto de 150 caracteres normalmente e que vai dizer do que se trata aquele e-mail. E ali é uma chance de você persuadir o seu contato a clicar e abrir no e-mail. Então, olhe o texto de preview e olhe o assunto do seu e-mail, porque ele está diretamente ligado à taxa de abertura. Bem, conseguimos entregar o nosso e-mail, temos uma boa taxa de entrega, conseguimos fazer com que as pessoas abram esse e-mail, temos uma boa taxa de abertura e agora nós vamos para a taxa de clique. É a relação das pessoas que clicaram no seu e-mail, clicaram para ver para onde aquele e-mail vai direcionar. Toda ação na internet ela precisa ter um objetivo claro. E no e-mail marketing não é diferente. Toda vez que você disparar um e-mail, ele precisa ter um objetivo claro. Seja a venda de um produto, seja o link para ler um artigo, seja um botão de WhatsApp para a pessoa entrar em contato com você, seja uma landing page para a pessoa se cadastrar, enfim. Você precisa ter um objetivo na hora que você dispara o e-mail marketing. E você precisa ter um call to action claro, uma chamada para ação muito clara nesse e-mail,
para que as pessoas cliquem. Então a taxa de clique de mercado vai variar de 1 a 4%. Abaixo disso, você já precisa estudar o que está acontecendo com o seu call to action. Acima disso, você pode comemorar e tentar melhorar mais ainda. Mas você precisa ver o que você está colocando no seu e-mail, e aí não só o call to action, o design do e-mail, o conteúdo do e-mail, se realmente é envolvente, se faz com que as pessoas leiam, se é um conteúdo realmente de valor, e a partir daí as pessoas vão realmente interagir e clicar no seu e-mail. Então a taxa de clique é uma outra taxa muito importante para você ficar de olho. E aí passamos para a última taxa em que nós vamos trabalhar para que seja o valor mais alto possível, que é a taxa de compartilhamento. Algumas ferramentas de e-mail permitem que você coloque ali ícones de mídias sociais para que as pessoas compartilhem no próprio e-mail ou compartilhem nas mídias sociais. E aí com isso você pode medir a taxa de compartilhamento, que é a relação das pessoas que compartilharam a mensagem. Agora, nós vamos passar para algumas taxas importantes que sejam o mínimo valor possível. E a primeira é a taxa de bounce. O que é a taxa de bounce? É quando ele não consegue entregar os e-mails. E aí nós dividimos ela em duas, soft bounce e hard bounce. O soft bounce é quando estamos falando de um problema temporário, uma caixa de e-mail que estava muito cheia, um servidor que está fora temporariamente, e aí a própria ferramenta de e-mail vai tentar entregar esses e-mails outras vezes para ver se é possível ainda entregar aquele e-mail àquele usuário. Mas temos o hard bounce. O hard bounce é quando efetivamente é um problema definitivo, como por exemplo, aquele e-mail não existe mais. E quando esses números começam a ficar muito altos, e aí vai variar de provedor, o provedor simplesmente trava a sua conta e pede que você justifique a sua lista de e-mails. Por quê? Porque se você trabalha com listas compradas, a possibilidade de você ter um hard bounce é alta. Então, já é um indício que a sua lista não é uma lista confiável. O que vai fazer com que você melhore o soft e o hard bounce? É você proceder com a limpeza da sua base de e-mail de forma periódica. E por último, temos uma taxa não menos importante, que é a taxa de descadastramento. A taxa de descadastramento são as pessoas que clicam naquele link que é obrigatório em todo o e-mail marketing para se descadastrar e sair da sua base e não receber mais os seus e-mails. Algumas pessoas ficam tristes quando tem um descadastramento da sua lista, mas no nosso caso não, isso não vai acontecer. Você precisa ficar feliz por manter na sua base pessoas que efetivamente querem interagir com você e querem receber o seu conteúdo. Eu faço já há algum tempo uma prática nos e-mails do Ferramentas Inteligentes, que é inverter um pouquinho a ótica. Na primeira linha do nosso e-mail, eu já coloco o link para que, se a pessoa quiser se descadastrar e não quiser receber mais os meus e-mails, ali é a chance dela se descadastrar e pronto, tudo bem por isso. A pessoa não quer receber o seu conteúdo e você efetivamente quer mandar o conteúdo para quem quer receber e interagir com você. Então, num primeiro momento eu tive um volume um pouco maior de descadastramento, hoje não. Quando você trabalha em conjunto com a limpeza de base, e vocês vão ver na segunda parte do vídeo como isso acontece, você vai ter ali só pessoas que efetivamente querem interagir com você. Uma estratégia que eu utilizo no disparo para aumentar a taxa de abertura é disparar novamente o mesmo e-mail, fazer o mesmo disparo pela segunda vez, do mesmo e-mail para as pessoas que não abriram o primeiro. Com isso, você consegue pegar algumas pessoas que naquele momento não podiam abrir, e o e-mail desceu, já está num lugar que ela não vai clicar mais, e você consegue fazer com que as pessoas abram novamente o e-mail. E se alguém não gostar dessa prática e achar que deve se descadastrar da base, sem problema. Na primeira linha do e-mail ela pode se descadastrar e é assim que a coisa deve funcionar. Essa também é uma taxa que deve ficar no mínimo de valor possível. Então, com isso, você já viu o conjunto de taxas que você precisa acompanhar para acompanhar a performance da sua campanha de e-mail marketing. E o que acontece? A cada disparo, você precisa olhar e acompanhar essas taxas. No início, você vai ver que não vai existir uma tendência. Depois de uma série de disparos, você vai começar a ver uma tendência. E aí você vai começar a fazer alguns ajustes finos. Por exemplo, a hora do disparo. Por exemplo, trabalhar num ajuste fino para o assunto do e-mail. Enfim, e mexendo em todas essas variáveis
para que você consiga chegar no seu objetivo, que é elevar as taxas. E apenas recapitulando, consegui fazer um bom disparo de e-mail e consegui entregar 95% dos meus e-mails ao destino. Tive 20% de abertura desses e-mails que eu entreguei. Desses e-mails, 5% clicaram e desses 5% que clicaram, 10% ainda compartilharam os meus e-mails. Tive poucos cadastramentos e poucos hard e soft bounce. Agora, você precisa pensar no seguinte: se você não higieniza a sua base e você começa a acumular pessoas que não abrem o seu e-mail, a primeira taxa que vai cair é a taxa de abertura. Se você tem uma taxa de abertura baixa, e a tendência é que a performance das suas campanhas vá diminuindo à medida que você vai aumentando o número de cadastros. Então, por isso, é muito importante que você faça periodicamente a higienização da base dos seus e-mails. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos para a tela da ferramenta, que eu vou mostrar para vocês como eu faço para mim, para Ferramentas Inteligentes, para a Zap 10, para alguns dos meus clientes, e você vai ver qual é a melhor forma de trabalhar, escolher a melhor forma para você ter a sua performance em e-mail marketing alta. Ok? Vamos lá. Conforme prometido, agora chegamos na segunda parte do nosso vídeo. Aqui nós vamos falar sobre a ferramenta de automação de marketing e a aplicabilidade para podermos limpar a nossa base de e-mail. Vamos utilizar ela para fazer essa ação. Existem duas formas de se fazer isso. Uma é fazendo justamente da forma que eu estou mostrando aqui nesse e-mail, nessa primeira parte, que é nós utilizarmos a própria automação de marketing para fazer um processo contínuo de limpeza de base. Essa é a melhor das situações, porque você vai manter sempre a sua base limpa e higienizada. A outra forma, a maioria das ferramentas de e-mail marketing, elas liberam para você o que eles chamam, alguns chamam de limpeza, outros chamam de higienização de base, que é uma área que você chega lá manualmente, clica na sua lista e ele pergunta se você quer apagar os contatos que nunca interagiram com você, enfim. Ali você faz um processo manual também para limpar a sua base. Então, por tudo que nós já vimos até agora, você já sabe a importância de manter a sua base higienizada, para melhorar as suas taxas, melhorar a sua entregabilidade e você conseguir efetivamente olhar as estatísticas de uma forma mais limpa, né? Então, nós vamos utilizar essa ferramenta nesse momento para fazer a automatização desse processo. Eu já tenho esse processo roda há uns 2 anos dentro do Ferramentas Inteligentes. Aqui a gente utiliza a ferramenta ActiveCampaign para fazer isso e eu vou mostrar para vocês como é que está configurada a nossa automação para fazer isso. Legal? Se vocês olharem aqui na tela, o processo ele é bem intuitivo, tá? A grande maioria das ferramentas ela trabalha nessa forma de diagrama e a coisa fica bem intuitiva. Aqui é a parte de entrada. O que vai disparar a nossa automação? Eu coloquei aqui que o que vai disparar a nossa automação é que o nosso contato não leu os 3 últimos e-mails que eu mandei para ele. Eu faço o seguinte, ele entra já na minha automação com essa condição, porque essa automação é uma automação de reengajamento. Eu vou tentar aqui, o meu objetivo é fazer com que ele volte a clicar e abrir os meus e-mails, tá? E aí a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ele acabou de receber o 3º e-mail, não abriu aquele e-mail e entrou aqui na minha automação. Então aqui eu aguardo por um tempo, que nesse caso aqui eu estipulei por 3 dias, que é para dar tempo dele abrir o e-mail. Se ele não abriu o último e-mail em 3 dias e completou 3 e-mails sem ler, eu entro numa sequência de e-mails de reengajamento. Eu mando um primeiro, e aí nessa ferramenta, e na grande maioria, você pode clicar em cima do que você pediu, da ação que você está dizendo, e ele vai mostrar para você. Aqui é um e-mail, né? Eu cliquei no e-mail que eu vou enviar para a pessoa que não abriu. É o meu primeiro e-mail. E aí ele vai editar aqui para a gente o e-mail. Vocês vão ver que é um e-mail relativo a... Eu pergunto para ele o que está acontecendo, que ele não está lendo os meus e-mails, enfim, eu tenho uma cópia, um texto aqui, que vai realmente investigar o que está acontecendo. Gente, e o mais interessante disso tudo é que as pessoas respondem a esses e-mails.
A gente recebe vários e-mails das pessoas falando: não, eu estou muito atarefado e por isso eu não estou lendo os e-mails, mas não deixa de mandar os e-mails não, continua mandando os e-mails que eu gosto. Então isso é muito importante para trabalhar com o pilar do relacionamento. Se vocês ainda não viram, vocês vão ver o meu vídeo sobre a estratégia de posicionamento digital e ela é focada em alguns pilares. E um dos pilares é o relacionamento. E essa ferramenta é uma das ferramentas que comporta o nosso pilar de relacionamento. Então, com isso, você consegue realmente manter um relacionamento de forma automática com o seu contato. Vamos voltar para lá? Beleza. Então, mandei o primeiro e-mail, que foi aquele e-mail. Eu espero por mais 2 dias para ver se ele vai ler esse e-mail. E aí eu mando um outro e-mail perguntando mais uma vez se nós fizemos alguma coisa que fez com que ele não lesse mais os nossos e-mails. E aí eu aguardo mais 2 dias e mando um terceiro e-mail. Nesse terceiro e-mail é pedindo sugestão para ele do que nós podemos falar dentro dos assuntos que ele estudou dentro do portal. Se ele não leu, e aqui é importante porque essa condicional aqui ela é um pouco contraintuitiva, é o seguinte: eu pergunto aqui, se ele não leu nenhum dos 3 e-mails que eu mandei aqui, tentando fazer com que ele volte para a minha lista, se ele não leu, ele atendeu a condição. Então, se ele não leu, ele cai no sim. O cara não leu nenhum dos 3 e-mails. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar um 4º e-mail para ele, falando o seguinte: olha, já que você não quer ler mais os nossos e-mails e nós não queremos incomodar você, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos tirar você da nossa newsletter semanal, você não vai mais receber comunicações nossas, entendeu? E aí com isso eu dou a opção para ele sair automaticamente da minha lista, sem precisar fazer nada. E o que acontece? Aí eu vou esperar por 3 dias, depois de 3 dias eu testo a condicional. Se ele não abriu o e-mail, aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu venho para cá, eu tiro o contato de qualquer lista que ele possa participar e depois jogo ele numa lista chamada desengajados. O que acontece? Ele sai da minha base normal e ele vai para uma lista que não recebe mais e-mail. Então, essa lista não vai contar mais de estatística para minha entregabilidade, digamos assim. A lista que é a newsletter semanal, ela vai trabalhar com pessoas que efetivamente estão se relacionando comigo. E aí voltamos aqui à condicional. Se em algum momento ele clicou no link do e-mail, a gente vem para cá. Eu tiro ele de qualquer lista que ele esteja participando e eu jogo ele na newsletter semanal. Esse tirar a lista de qualquer lista que ele esteja participando é pelo seguinte: nós temos diversas automações. Então, eu tenho a lista das pessoas que baixaram o e-book de Photoshop, a lista de pessoas que baixaram o e-book de e-mail marketing. Aí eu me relaciono com essas pessoas de forma diferente. O conteúdo que eu mando para alguém que fez o download e se interessou pelo assunto Photoshop é um conteúdo de design, que é diferente do conteúdo que eu vou enviar para quem fez o download do e-book de e-mail marketing, que essa pessoa está interessada em estratégias de e-mail marketing e conteúdo. Então, para vocês verem como é que a automação de marketing ela é poderosa quando você consegue utilizar da melhor forma. E nesse caso, eu faço uma limpeza. Eu mando ele sair de todas as listas que ele esteja e ficar só na minha newsletter semanal para ele voltar a receber o conteúdo semanal. No conteúdo semanal, alguns dos conteúdos têm links para estimular ele a fazer o download de algum material dentro do site e aí ele volta a pertencer a outras listas. Eu reseto. Ele fica como se fosse uma pessoa nova entrando nas minhas automações. Entendeu? E aí eu finalizo. E aqui tem a outra condicional que nós não pegamos, né? Se aqui, nesse processo, a pessoa leu, clicou em algum dos meus e-mails, então ele não vai estar nessa condição, né? Porque a condição, volto a afirmar, a condição aqui é que ele não tenha lido nem interagido com nenhum dos meus e-mails.
Então, se ele realmente não fez nenhuma ação, ele vem para cá. Mas se ele fez alguma ação, então ele vem para cá, não atende a condição, ele vem para cá. E aí o que eu faço? Eu faço o mesmo processo de reengajamento. Tiro ele de todas as listas e coloco ele na newsletter semanal. Ele volta para a minha base, que é a base que eu trabalho sempre, me relacionando, e ele aí volta a contar para as minhas estatísticas. Entendeu? Então, eu utilizo a automação de marketing para fazer a limpeza da base. E isso acontece ininterruptamente. Estamos aqui e ela está rodando. Se eu fiz um disparo hoje e tem alguém que completou 3 e-mails que ele não abriu, ele já entra na minha listagem para eu saber o que está acontecendo com ele. A partir daí ele sai da minha base. E aí o legal é que eu uso para esse fim, mas a automação de marketing ela pode ser utilizada para muitas coisas. O céu é o limite. Então, em algum momento nós vamos efetivamente falar só de automação de marketing, que pode ser feita, mas aqui veio para ilustrar o nosso processo de limpeza de base de e-mail. Legal? Olha só, qual é a dinâmica dos nossos vídeos, desses vídeos maiores? A dinâmica é a seguinte, eu sempre vou passar o conceito e depois nós vamos passar a ferramenta. E principalmente eu vou tentar fazer cada hora em uma ferramenta diferente. Por quê? Porque mais importante do que saber aonde você clica para botar um botão em tal lugar ou fazer uma ação, é você entender o conceito que tem por trás de tudo aquilo que você está fazendo. Porque as ferramentas, a troca de layout das ferramentas, ela é direto. Toda hora as ferramentas criam um novo layout para melhorar a usabilidade, para colocar mais funcionalidade e a tela passa a ser diferente. Então, eu não quero que você seja especialista em uma ferramenta. Eu quero que você sedimente o conceito. Porque você sedimentando o conceito, você vai trabalhar com GetResponse, com ActiveCampaign, com RDStation, com Egoi, com MailChimp, com Vertical Response, enfim, qualquer ferramenta que estiver no mercado e que você conseguir trabalhar, você já vai saber o que você quer fazer. Você só vai encontrar a forma que você precisa fazer dentro daquela ferramenta. Entendeu? Então, é esse o conceito. A limpeza de base ela é muito importante para você conseguir manter a saúde da sua base de e-mail. Agora eu vou mostrar para você o processo manual. Vou mostrar para você o processo manual como acontece aqui no ActiveCampaign. Aqui é o seguinte, no ActiveCampaign você tem essa feature de limpeza de base, que na verdade você consegue clicar aqui e ele vai te falar o seguinte, eu vou apagar da sua base todas as pessoas que nunca abriram seus e-mails. E aí você chega aqui e faz a limpeza da sua base de forma manual. E aí, para quem ainda não tem automação criada, eu aconselho que pelo menos mensalmente você faça esse processo manual. Quem não interagiu comigo, eu tiro da minha base, para que você realmente consiga manter a sua base de forma limpa e saudável. E para as pessoas que estão começando nessa área de internet e do e-mail marketing principalmente, nós vamos colocar muito conteúdo agora relacionado a e-mail marketing, mais um pouco sobre e-mail marketing e depois sobre as outras áreas. Na verdade, sobre os pilares que são importantes para você criar um posicionamento digital sólido. O meu primeiro contato com marketing digital foi em 1999, então eu tenho bastante tempo de estrada. Sempre gostei de ferramentas. Eu fui programador durante muitos anos e depois parei com a área de programação e segui para a área de estratégia de marketing digital. Então, sempre que eu olho uma ferramenta, eu gosto de manusear, ver o que a ferramenta faz, qual o objetivo, quais são as features. Então, nessa estrada, eu já trabalhei com muitas ferramentas. E a ideia aqui é trazer esse background, colocar as ferramentas que eu tenho acesso, que nós já trabalhamos, para que você consiga também montar a sua estratégia da melhor forma e com a melhor ferramenta. Eu costumo dizer que a melhor ferramenta não é a mais cara, a mais barata, a melhor ferramenta é a que se encaixa na sua necessidade naquele momento. Às vezes uma ferramenta gratuita vai atingir o objetivo naquele momento e pronto, é o que você precisa naquele momento, e às vezes não, às vezes é uma ferramenta paga e você vai ter que fazer um investimento para poder atingir o seu objetivo. Legal? Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo.
que você compartilhe, que você se inscreva no nosso canal, que você curta e principalmente que você interaja. Interagindo de que forma? Comente aqui se realmente você gostou, se realmente o conteúdo foi útil, o que você acha interessante que eu traga para você, assuntos interessantes para se trazer nesse momento. E também dê dicas de ferramentas, porque as ferramentas que ainda não estão, nós temos um processo contínuo de cadastramento de novas ferramentas no portal Ferramentas Inteligentes. Então, acho que eu consigo testar, eu testo. Acho que eu não consigo, eu peço para a minha equipe testar e depois a gente faz uma reunião e eles mostram. Então, a ideia é que vocês também deem sugestões de ferramentas para que a gente coloque lá no portal. Ok? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima. Um grande abraço.